Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre linguagem matemática. É mais uma parte da curiosidade, né, que os alunos têm em relação a alguns símbolos que aparecem. Quando a gente fala em símbolos, né, a gente fala algumas notações, né, da matemática. Então nós temos os algoritmos, né, que a gente conhece, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é o que nós conhecemos, tá? Os sinais das operações, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre eles, né? Sinais de comparação, que a gente fala na igualdade e desigualdade, e os sinais de agrupamento que nós temos, tá? Então, vamos ter um olhar mais a fundo, né, mais aprimorado sobre isso. Então, nós temos o primeiro sinal, que é a adição. Ele tem a função de adicionar, de somar, né? Esse aqui é o sinal de subtração, né? Ou a diferença, né? Ele pega a diferença. Multiplicação, tá? Todos esses sinais, tá? Os três sinais aqui de baixo, eles são de multiplicação, tá? Então nós temos esse sinal X, que é de multiplicação, ou somente o ponto, acho que muita gente deve ter aprendido, ou o asterisco, não é? É asterístico, não é. É asterisco o certo, tá? Esse sinal é de multiplicação. Também é utilizado em bastante linguagem, né, de programação, esse tipo de sinal. Até mesmo no Excel é utilizado esse sinal também como padrão, tá? Mas esses três sinais, eles são utilizados para designar multiplicação. Nós temos esse de divisão, é o padrão que a gente conhece, esse ou este de baixo, né? Também de divisão. E esta barra também é de divisão. A gente também funciona com fração, né? Quando a gente vai utilizar a fração, a gente coloca essa barrinha, né? Coloca um número em cima, outro número embaixo também. A gente utiliza, é uma divisão, né? A gente coloca uma fração, essa fração talvez não dê para fazer a conta, ela dá um número quebrado, mas não deixa de ser uma divisão, tá? A exponenciação, né, é um detalhe importante. Eu coloquei ele num símbolo, né, aqui num slide separado, porque a exponenciação é o básico, né? Nós temos a base aqui embaixo e o expoente aqui em cima, né? Então, por exemplo, 2 elevado a 4 é como se fosse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes repetindo ele, né? Que dá 16. A gente também pode utilizar esse aqui, né? A elevado ao quadrado, tá vendo? Então, esse acento circunflexo, ele também é utilizado como exponenciação. Principalmente quando você vai mexer com Excel, né? A gente utiliza essa simbologia para fazer a exponenciação. A radiciação, né? Aqui eu coloquei uma coisa interessante, achei legal essa figura que tinha na internet, né? E a gente tem um índice, né? Que mostra qual que é, né? Se é 2, 3, 4, 5. O radicando, né? Que é o número de dentro, né? O radical e a raiz, tá? Então, mais ou menos assim o funcionamento, né? Aí, o que eu achei interessante, né? Nessa simbologia, né? Muita gente já conhece, parece um V, né? Ele lembra um V, mas ele não é V, ele é um R, por incrível que pareça, né? Fala assim, como que é um R, né? Eu peguei essa descrição na internet, achei bem interessante, né? Mostra tudo, né? O símbolo, né? Da radiciação, ele foi usado pela primeira vez em 1525, ou seja, faz tempo pra caramba, né? Não tinha nascido ainda, né? É provável que tenha sido criado a partir da letra R, inicial da palavra radix, né? Que era a raiz, né, significado que ele significava raiz, radix. Então é um R, né, estilizado aqui, né, diferente, né? A gente olha assim, né? Que coisa, né? Como é que pode, né? Bom, sinais de igualdade e desigualdade. Lembrando que eu não vou assim explicar tudo, toda a parte teórica. Você vai ver ali, tem gradiente. O que é o gradiente? Né? Eu vou explicar assim por cima, mas é mais o sinal, o significado, né? Para você pegar alguma literatura em matemática e entender. Nós temos o sinal de igualdade, muito utilizado, acredito que todos vocês já conhecem. O desigualdade fala que é diferente, né? Então, A, né, esse sinal de desigualdade, A é diferente de B. Então significa que não é igual, né? Maior que, menor que, né? Esse aqui tem uma teoria, né? A técnica, né? Eu já vou ensinar uma técnica legal para você não errar nesse sinal. E também serve para a técnica do contido e está contido e tudo mais. Se você teve acesso
a outro vídeo meu, você já viu mais ou menos qual é a teoria, né? Aqui, quando tem esse símbolo, esse risquinho embaixo, significa maior ou igual, ou menor ou igual. Então, ele significa para os dois, né? Maior e igual, né? Maior ou igual, né? Tanto faz, se é maior ou mesmo igual, tá? Ele serve para os dois. E aqui é mais ou menos. Muito utilizado, né? Para você saber, por exemplo, quanto que é a raiz de 4. Raiz de 4 não é igual a 2, tá? Raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Como assim, professor? Ué, 2 vezes 2 dá 4. Legal. Aí seria, né? Mas e aí, né? Opa, raiz de 4. 2 vezes 2 dá 4, né? Seria mais ou menos 2, né? Ah, eu falei, né? Me confundi agora, tava pensando em outra coisa, eu viajei. E menos 2 vezes menos 2, quanto que dá? Menos com menos? Mais. Então dá 4 também, tá? Então é mais ou menos 4. É interessante. O resultado das raízes, né, da radiciação aqui, ele é mais ou menos, tá? Um detalhe importante. Pode ser mais ou menos aquele valor, tá? Bem utilizado. E a técnica aqui, ó, a técnica da boca louca, que a gente já viu, né? Ah, essa boca aqui, ah, essa boca. Imagino, né? É como se fosse um jacaré ou um come-come, né? Ele tem a boca, ele é guloso, né? Come-come é guloso, né? Tem o jacaré também. Todos esses bichos com boca, eles são gulosos. Eles querem comer tudo, né? Então, normalmente a boca é aberta para o número maior, né? Onde está o maior, ele come, né? Onde está o menor, ele quer saber, né? Ele quer pegar, ele quer comer mais, né? Ele quer comer uma coisa maior, né? Então, a técnica da boca louca lá. Olha lá, tá vendo? O 6 é maior, ele já virou e já quer comer aquele, entendeu? Então, o símbolo, ele é esse V, né? Deitado, né? E normalmente ele tem esse biquinho pro lado menor e a boca aberta. Ele quer pegar, né? Ele quer comer, né? Técnica da boca louca. Aqui é o exemplo. Com variável A, né? E o B. Qual que é maior? É o B. O A é menor que o B, tá vendo? É menor que. Então, por isso que ele fala menor que, né? Então, na dúvida, a gente utiliza essa técnica, né? Muitos alunos se confundem e a gente tem essa técnica que dá super certo. E esse bonequinho foi feito por mim mesmo. Acho que eu vou patentear esse bonequinho, né? O bonequinho é considerado bonequinho da boca louca, né? Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, em linguagem corrente, né? 4 mais 6 é igual a 10, né? Então a igualdade é verdadeira, né? Isso aqui seria verdade. 2 vezes 7 é igual a 14. 11 é maior, tá vendo? É maior, né? A boca, olha a boca! Olha a boca! É maior que 8, né? X menos 9, 3b mais 2 é igual a 17, né? Então, é o triplo, né, de um número, né? A gente pode colocar o triplo de um número, mais 2 é maior que 17. O triplo é 3 vezes b, né? 3 vezes qualquer número. Poderia colocar 3 vezes x, né? E assim sucessivamente. A diferença entre os dois números, né? Lembra que a gente pode utilizar como a diferença, o sinal de menos, ele é a diferença, né? Entre dois números é maior ou igual a 6, né? Também posso utilizar dessa forma. Mais alguns aqui nós temos aproximadamente, né? Que sinal interessante, né? Congruente e semelhante, né? O que é um, o que é o outro, né? Aproximadamente. Aproximadamente é um valor aproximado, né? Então a gente fala, mais ou menos ali, como supor, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, ele é mais ou menos 1, né? Aproximadamente 1, assim, mais ou menos, né? Não é mais ou menos seria mais 1, menos 1, né? Ele é aproximadamente, chega próximo de 1, tá? E tem um congruente semelhante. Qual que é a diferença, né? O que é esse semelhante aqui? É igual, né? Semelhante, pegando no dicionário, né? Que é muito parecido, né? Ele é praticamente igual, mas não é igual. É diferente do igual. Mas qual a diferença entre o semelhante e igual, né? Semelhante, por exemplo, se você pegar essas figuras, né? Eu peguei algumas figuras geométricas para elucidar um pouquinho. Eu sei que a gente não entra muito no assunto, mas, ó, por exemplo, esse triângulo é semelhante ao outro. Os ângulos são iguais, as medidas não são iguais, né? Mas a gente tem um ângulo igual. Ele é mais ou menos. A proporção também é igual.
a proporção, ele é proporcionalmente igual, né? Por exemplo, esse aqui, ó, embaixo, né? Ele é 1 centímetro, eu aumentei todas as laterais em 2, né? 2 centímetros. Os ângulos ficaram igual, mas as laterais, as arestas, né? Elas são praticamente iguais, né? Tudo 1 centímetro. Aqui é tudo 2. Então ele é bem semelhante, né? Ele é bem parecido, mas ele não é igual. Ele não é igual. É diferente, né? Esse triângulo aqui dá para ver bem, né? Todos os ângulos são praticamente iguais, né? Se você for fazer, ó, essa lateral, né? A reta AB, ela é a metade da reta BC, né? Aqui também, ó. AB é metade da reta BC, né? Tá vendo? Então eles são semelhantes, figuras semelhantes, né? Diferente do congruente, né? O congruente já é diferente, né? Ele é praticamente igual, mas ele não é chega a ser igual. Qual a diferença do congruente e do igual, né? No caso do congruente, né, tem até uma definição, né, do triângulo. Quando o triângulo é congruente, é quando todos os ângulos são iguais, as medidas são iguais. E você deve estar pensando para mim, então, peraí, se são congruentes, qual a diferença de igual? A diferença é melhor explicando na prática, né? E seria mais ou menos isso, ó. Esses dois ângulos são congruentes, eles são iguais. Só que eles estão, né? Eles estão. Um ângulo tá para a direita, né? O outro ângulo está apontado para a esquerda, né? Então ele teria que ter a mesma direção, teria que ter tudo, teria que ser praticamente igual para ser igual. Ele não é igual. Ele tem uma diferença, mas a magnitude dele é igual. E as medidas todas são iguais, tá? Alguns outros símbolos, né? C e somente C, né? Esse aqui implica ou se então, né? É a palavra, se então é a frase. Então eles utilizam esses símbolos para significar, ó, de para, né? De 1 para 2, sei lá, alguma coisa assim, proporcional, né? Parece um infinito, né? Bem parecido, né? Mas não é igual, tá vendo? Tem uma diferença pequena, né? Que coisa, né? E a gente muitos alunos nem sabem que isso existe. Isso aqui não vai cair no ensino médio, é óbvio, né? Mas é interessante, né? É uma coisa que de repente você olha numa literatura da matemática e você fica aquela do que será, né? Uma linguagem do ET? Não, significa isso. O símbolo ele tem uma simbologia, ele tem um significado, só isso, tá? Pertence, esses aqui são bem utilizados na aula de conjuntos, né? Se você viu, se você lembra da aula, né? Da minha aula passada, alguns símbolos ainda não foram passados, talvez na aula posterior a esta, né? Então, pertence ou não pertence, usado aí para relação entre elemento e conjunto, está contido. Novamente, né? Esse símbolo também leva a técnica da boca louca, né? Olha a boca! Ah, essa boca! A letra que vai aqui, né? O conjunto que vai aqui é maior, né? É diferente aqui, né? O conjunto que vai aqui primeiro aqui é maior. Contém ou não contém. Conjunto união, que nós vamos ver aí nas nossas próximas aulas. O conjunto interseção, né? Que é a próxima aula também. Conjunto vazio pode ser representado por esses dois, suas simbologias. Esse A ao contrário não é coisa do outro mundo, tá? Então, significa simplesmente isso aqui, ó. Qualquer que seja. Qualquer que seja, ou para todo. É diferente, né? Aqui tá o quê, né? Ele também pode ser invertido um pouquinho, tanto faz, tá? Tá o quê? Esse aqui existe, simbologia de existência, se existe alguma coisa, existe um número, né? O Roberto existe, não estaria aqui, né? E esse aqui não existe. Não existe uma coisa, não existe um número, não existe. Esse símbolo aqui, ó, ele é ou, né? É um símbolo, ele é um pouquinho diferente do acento circunflexo. O acento circunflexo fica um pouco mais em cima. Esse aqui é um pouco mais embaixo, né? Tem no Word lá, dá para adicionar essas simbologias matemáticas, né? Esse aqui é o ou e esse aqui é e, tá? Aqui o sinal de somatória, o produtório. O somatório é você somar, né? Soma toda a coluna, então somatório, mais ou menos assim. Todos os valores de x, x1, x2, x3, né? O produtório é a mesma coisa que o sinal de somatório, só que é o quê? É a multiplicação.
Aqui, né, essas letras, letra grega aqui, o φ, é uma constante, né? Aqui tá faltando, acho que o π eu não coloquei, né? Tem o π também, que é uma constante também, tá? Normalmente a gente utiliza essas letras gregas, né? Para representar algum tipo de constante, né? O número de Euler, né? Depois eu vou fazer um vídeo separado, né? Para o número de Euler. E o percentual, tudo bem? Aqui deu uma travadinha, parece, né? Deu uma travadinha aqui, mas tá tudo sob controle, pessoal. Então vamos lá, gente. Continuando. Eita, nós, hein? O computadorzinho tá animado hoje, hein? Faz parte do meu show. Vamos lá. Eita, travou mesmo. E aí, meu? No meio da gravação do vídeo, isso aí acontece. A outra tela ficou meio travada. Será que eu vou ter que gravar de novo? Acho que não, né? Pera aí, só um minuto. E a gente cancela. Reinicia a apresentação. Bom, eu já estou acostumado, né? O computador às vezes aqui não colabora, né? Mas vamos andando em diante, né? Porque senão a gente tem um tempo e vamos embora, né? O cifrão, normalmente moedas, né? Esses três pontinhos para cima é portanto, e se for para baixo é porque. Legal, né? Então já é um símbolo que você. Legal, né? Isso significa porquê. Olha lá, esse aqui é paralelo, né? Tanto eu posso colocar assim lateralzinho, como eu posso colocar. E esse aqui é perpendicular, significa o quê? Que uma reta é perpendicular à outra, ela forma um ângulo de 90 graus entre uma e outra, tá? O grau, bem utilizado, né? Bastante utilizado. O segundo, também o minuto, o segundo, né? Bem utilizado. E o ângulo, né? A gente vai aprender mais à frente que pode ser medido. A gente tem algumas medidas de graus, né? Radiano ou e assim por diante. Algumas funções trigonométricas, se vocês podem observar, né? Funções trigonométricas, tá? Cosseno, quando tangente, né? E tudo mais. O logaritmo, né? As funções logarítmicas, né? Esse aqui é quando a base é b, esse aqui quando a base é 10, tá? E ln é o logaritmo natural, chamado logaritmo neperiano, que significa o logaritmo na base e, né? O número de Euler, né? O colog, né? Cologaritmo, também tem o valor absoluto, que é um valor independente de ser mais ou menos, ele é o mesmo valor, né? E a norma de um número, né? A norma de um vetor. Significa a magnitude de um vetor, né? A magnitude. O vetor ele tem direção e sentido, ele tem um valor, né? Por exemplo, uma força, ela tem direção, sentido, mas ela tem uma força, né? 3 newtons. Então, o valor, né? A norma dele seria 3 newtons, né? Diferente, né? Mas isso aí tudo se aprende aí nas aulas, né? Dos professores meio doidos aí, né? Eu sou um deles. Aqui são os conjuntos numéricos. Nós vamos entrar em algumas aulas interessantes aí referente a esse conjunto numérico, né? Então tem os números irracionais, né? Olha que interessante, né? Conjunto dos números irracionais. Pode ser aquele i estilizado, ou também pode ser o que, né? Parecido com os conjuntos dos números racionais, só que tem um detalhezinho aqui em cima, né? Tem um conjunto dos números reais, tá? Mas normalmente se aprende aqui esse i, tá? O z, né? Conjunto dos números inteiros, né? Z é porque os alunos estão dormindo, né? Aí, né, nessa aula, o aluno está dormindo, já coloca o Z, tá? E o conjunto dos números complexos, né? Ou imaginários. Aqui, fatorial, né? Fatorial, permutação, né? Arranjo. Provavelmente, quem faz o ensino médio, isso aqui vai ser trabalhado bem, e análise combinatória, né? A combinação de N, né? Agrupados em P em P, né? Isso aqui também é uma matéria bem interessante, é uma simbologia utilizada aí na matemática. O limite, né? A diferença e o incremento, isso aqui é bem utilizado em física, né? A diferença seria a variação, né?
Então, o ΔT seria a variação de tempo, muito utilizado quando você tem uma variação, diferença, incremento, né? As derivadas, né, funções derivadas, integral, derivadas parciais, né, o gradiente, né, seria o maior crescimento, né, crescimento que você tem em um determinado ponto. Quem for para a área da matemática, da área das exatas, vai ver esse gradiente. Quando tem um sinal de menos, né, seria o decrescimento, entre outras coisas, tá? Então essa aula aí foi mais uma apresentação de algumas simbologias. A gente não procurou explicar o que vem a ser basicamente cada simbologia. Ah, só um detalhe importante, ficou na minha cabeça. Eu acho que eu inverti as bolas na hora da confecção. Aqui, pessoal, inverti as bolas. Esse sinal é E, tá? E esse de baixo é OU. A hora que eu bati o olho, ó, E, tá? E esse aqui é OU, pra cima, né? OU, né? Esse aqui, ó, é OU. Eu só inverti as bolas aqui. Mas a simbologia é mais ou menos essa, tá? Esse tipo de símbolo é muito utilizado na inscrição matemática, principalmente na parte de lógica, né? Que é utilizado, a gente coloca alguns raciocínios dentro da matemática e descreve, né? Prova algumas coisas e tudo mais. Tá ok? Então ficamos por aí. Não perca a próxima aula. Então, isso aí é uma curiosidade que nós temos na matemática. Não perca a próxima aula minha de conjuntos, que nós vamos fazer aí algumas coisas referente a conjunto união, conjunto interseção, entre outras coisas, que são basicamente os símbolos aí também que nós vimos para completar a nossa parte e a gente partir para a função. Até o próximo vídeo.